você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 327º episódio, patrocinado pela Promobit, Timing, AlphaCode e apoiado pelos adetêncios lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. E hoje aqui comigo, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo e Londres. Tudo bom? Beleza? Olá! E no próximo episódio vai ser o Bola de Cristal antecedendo ao evento da WWDC. Bola de Cristal, todo mundo já lustrou suas bolinhas de cristais? Já! Tem a coleção, ela é menor do que a coleção do Rambo, mas estão aqui em display. Só dá pra ver em realidade virtual, mas elas existem. E essa bola de cristal eu vou acompanhar como ouvinte só, né? Porque eu já anunciei tanto, comentei na fonte, na área de trabalho também. Eu fico numa situação curiosa nessa época do ano, porque eu tiro férias cujas datas não dependem de mim. Por isso que no ano passado eu viajei nessa época, nesse ano é a mesma coisa. Então, mais uma vez, bola de cristal e reação à WWDC. Eu vou acompanhar só como ouvinte, descobrir junto de todo mundo quem vai ter ganho. E pode ser o prêmio emérito ao Bruno, né? Como prometido há anos, né? Mas ainda assim vai ser bacana acompanhar o pré e o pós. E aí, no pós WWDC, eu já estarei de volta por aqui para completar o time. Como prometido, anunciou o negócio de headset, o Bruno ganha uma bola de cristal. Mesmo ele não participando do jogo. Mesmo que ele não participe, ele ganha. É dele. Exatamente, essa é a bola de cristal mais cantada da história do ADT, né? Isso se tudo for de acordo com o plano e rumores e etc, né? Exato. E partindo para os follow-up, o Eduardo Lombardi, falando sobre o Delphi, né, o software antigo rodando no M1, ele resolveu tudo com Parallels, rodou liso, Windows 11 ARM no MacBook Air M1, disse que o Parallels é excelente. Foi uma das alternativas que a gente comentou aqui. Quer dizer que vocês comentaram, eu só escutei porque essa parte é 100% de vocês para tentar resolver o problema. Resolveu, né? Pois é. E continuando nessa seara, o Carlos disse que o Windows ARM, né, rodando programas desenvolvidos para CPUs Intel/AMD, a Microsoft deu uma bela aprimorada esse ano na camada de emulação. E atualmente é possível rodar programas compilados para arquitetura x86 e x64 em máquinas ARM. Ele usa o Windows 11 ARM no MacBook Pro 14 polegadas para rodar alguns poucos programas de análise de dados que não tem versão nativa para Mac. E eles rodam muito bem todo o x64. Boa. O Rosetta em si roda aplicativo Mac Intel muito bem, né? Então não tem por que a Microsoft não conseguir fazer algo parecido no Windows. Claro que aí é emulação em cima de virtualização, então já tem uma camadinha a mais ali, mas não é tão ruim assim, considerando o poder do Apple Silicon. Às vezes eu quero rodar algumas coisas no meu Raspberry Pi e não tem contrapartida ARM, né? O Raspberry Pi é ARM. E aí eu rodo as versões x64. Claro, né? Tem ali, você sente que não é a mesma coisa, fica mais agarrado. Ali num parâmetro, né? Fica ali um terço mais lento. Mas resolve o problema, né? Enquanto não vem a solução definitiva em ARM, quebra um galho fantasticamente bem. Boa. E o bom é que acompanhando isso de longe e aprendendo também nesse caso, isso já tá mais evoluído e mais resolvido do que eu achei que estaria pra galera poder mesmo usar em dia a dia, não é só coisa experimental, betas, nada assim. É bacana. Obrigado ao Carlos por ter mandado isso, porque tá aí. Aprendi mais essa também. É o que eu comentei logo, acho que um ano depois de ter saído da Apple Silicon, que eu comentei, né, que eu comecei desde lá dos primeiros meses com o Apple Silicon existindo, mesmo trabalhando como desenvolvedor com um monte de ferramenta bem específica e coisa e tal, eu nunca me travei por conta de ter migrado de Intel para Apple Silicon. Tipo, não teve um momento que, putz, não vai dar porque não é Intel. Não, né? A única coisa que não dá, entre aspas, é o Windows, né? Não dava. Ainda não dá, né? Tipo, dá para rodar o Windows, mas é o Windows ARM, daí tem, né, todos
todos os poréns, mas pelo visto os poréns não são mais tão poréns quanto eram antes. Então, realmente foi uma migração muito bem feita. E na questão das assinaturas, né, de migrar ou não o AirBuddy para o modelo de assinatura, o Cesar Miller disse que gosta bastante do que o Office fez, né, por alguns anos. Você tem a assinatura e de tempos em tempos eles lançam uma versão fechada para quem quer comprar. No caso, as pessoas poderiam comprar o AirBuddy 2, receber os pequenos updates eventuais de correções de erro, ou assinar o AirBuddy e ter, né, os recursos mais novos. E aí, quando você, Rambo, entender que tem recursos suficientes para a versão 3, lança e oferece o update para quem tem a versão 1, a versão 2. A desvantagem desse modelo é precificar, né, que pode dar um certo trabalho para não estimular demais, né, um dos dois jeitos de pagar. Mas fora isso, né, é o modelo que parece mais legal para o César. Eu acho que esse modelo é legal para uma empresa grande, tipo Microsoft, né? Porque vai o Rambo lá gerenciar esse monte de SKUs aí, né? De 1, 2, 3, assinatura, não assinatura, assinou, pagou. Não, né? É legal, eu acho um modelo bacana, mas não é viável tecnicamente. Na prática, para um desenvolvedor pequeno, isso aí não é viável. Mas obrigado aí pela ideia, gosto, né? Eu tive, né, a gente vai falar mais outros feedbacks a respeito disso também, mas a minha intenção atual é manter do jeito que tá, porque é mais fácil, né? A preguiça vencendo, mas não do jeito que o Coca falou, né? Do jeito que eu falei. Mas se eu for fazer alguma coisa mais... porque na prática, né, já é... Esse tipo de software assim já é meio que uma assinatura, porque se você quiser a atualização grande daqui 2 anos, você vai ter que comprar a atualização grande. Aí você vai ter desconto e tal, mas dá na mesma. Você vai pagar, né, um valor X ali, só que não é, digamos, uma obrigação. Então, o modelo que eu vou seguir, se eu fizer, provavelmente vai ser o modelo que eu mencionei como o modelo do Sketch, que é de você tem a assinatura, mas se você desassinar, você não perde o que você já tem. Você só não recebe updates depois. Eu acho que é o modelo que funciona melhor nesse caso. E tem uma coisa, né, que o Edno Oliveira aqui ele pontua, é que o AirBuddy ele não tá na loja, né, mas seguindo um modelo de loja, poderia ter 2 versões, né, na loja, para fazer esse gerenciamento do usuário, né, usar a loja como intermediário. Você pagou a versão? Então toma update de versão. Você é de assinatura? Então tá aqui o seu modelo de assinatura. É o que ele fala, né, ele sugere manter a versão, o Edno Oliveira, sugere manter a versão atualizada, trocadilho aí, e lançar a versão nova como uma assinatura. As 2 versões ficariam à venda na loja e após um determinado tempo você, Rambo, avaliaria o retorno de ambos para tomar a decisão baseada em dados. E quando, né, ele lembra aqui, né, uma observação, for fazer a bola de cristal, lembrar do Bruno, que tem sim o direito adquirido, né, de escolher o novo óculos da Apple. É um esquema parecido, mas de novo, cara, não dá. E daí Rambo que não tá conseguindo manter uma versão atualizada, vai conseguir manter 2, 3 versões atualizadas, né? A gente, como desenvolvedor, quer que só exista uma versão do app que a gente dá suporte. E ponto, né? E eu sempre fui assim, eu sigo esse modelo à risca por causa da minha sanidade mental, né? Não é por nenhum outro motivo, assim... eu tô aqui com AirBuddy 1.5 no macOS High Sierra, sei lá, acho que nunca nem suportou High Sierra. Cara, desculpa, sorry, sabe? Você pagou $5 há 5 anos atrás, eu não posso te ajudar com isso. Lamento. E talvez também, Ram, esteja na hora de crescer, né? Talvez seja o momento de colocar uns 2 estagiários debaixo do braço. Olha, cara, eu andei pensando muito nisso, realmente. Mas é complicado, né? O problema desse tipo de... A gente pode fazer um episódio inteiro só sobre isso. Talvez deveria ser um episódio do Área de Trabalho, de repente, né? Ou do Olá Mundo. Também, mas é bem complicado, né? Porque aí tem um overhead de ter mais uma pessoa envolvida e tal.
mas o que dá pra delegar sem tanto overhead eu já delego, questão de suporte, questão de contabilidade, né, com a Firmoo, questão de design às vezes também, então eu tô caminhando pra esse lado aí, mas a parte do código, por enquanto, ainda fica sendo só eu. E refresca a sua memória, a versão 2.5, que é a versão mais atual que tá no ar, pública. 2.6 ponto alguma coisa. Quando que ela saiu? Faz menos de um ano, né? Que a dúvida era toda essa. Sim, só que não foi uma versão paga, né? A última versão paga foi a versão 2, que saiu no final de 2021. Tá, então vai fazer 2 anos. Eu tava na dúvida sobre janeiro ou fevereiro de 2021. Você já tem muita folga pra poder... Folga que eu digo assim, tem muita justificativa pra cobrar de novo o update, sim, eu acho, sim. né? Tirando essa parte, isso é mais a mudança mesmo, né? O problema nunca foi esse, né? Na real, é mais a questão do schedule, né? Que eu comentei com vocês. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de cobrar por update. Deixei isso bem claro, né? E a promessa é, no mínimo 1 ano, você vai receber updates. Depois disso, aí, né? Que nem agora, quem comprou a versão 2 logo que saiu no lucro, né? Porque o prometido é 1 ano de updates e a pessoa já vai fechar quase 2 anos aí, né? E até, como eu vou cortar algumas versões mais antigas de macOS, eu vou, de fato, manter ali um certo nível de suporte para a versão 2 ponto alguma coisa, por conta de quem ainda tem sistemas mais antigos. Não por muito tempo, né? Mas pelo menos ali um tempinho pra galera, dar tempo dessa galera migrar aos poucos. Ainda sobre a assinatura, o Pablo Cerdeira diz que a assinatura parece sim ser mais sustentável no longo prazo. Mas de 5 em 5, né? Aquela coisa de grão a galinha enche o papo. De 5 em 5 fica inviável para o usuário. Talvez um bundle... Mas nesse caso a galinha sou eu. Talvez um bundle de assinaturas, né, seja uma saída, né? Lá, SetApp, né? Fantástico, 40 por mês, Spark 41, OnePassword $3, né? Assinatura de pacote de produtividade, de escritório, etc. Mas mesmo que de desenvolvedores diferentes, né, talvez funcione melhor para todos. Eu gosto bastante desse modelo. Inclusive o AirBuddy está lá no SetApp, né? Quem não... Né? Não é patrocínio do SetApp nem do AirBuddy, mas, né, quem quiser dar uma olhada lá, mas eu gosto bastante do SetApp, tanto como usuário. Eu já era assinante antes do AirBuddy entrar lá, e aí agora eu não sou mais, porque o desenvolvedor ganha assinatura, né? Então eu não preciso assinar, mas enfim, né, continuo usando, uso muitos apps que tem por lá, e o modelo é bem bacana pro desenvolvedor também. Eu não me arrependi de colocar o AirBuddy lá, é um retorno bem bacana, então embora eu ainda siga com o modelo tradicional por fora do SetApp, por lá é esse modelo de assinatura, só que o SetApp cuida de toda essa parte, o que é maravilhoso, né? Porque basicamente, né, só bota lá, né, e o app vai lá e eles seguem o modelo deles lá. Eu não vou explicar aqui porque o cálculo é bem complicado de como funciona essa divisão da grana por eles, e também eu não sei nem se isso é uma coisa que eu posso divulgar, não lembro se tem NDA ou não, mas é uma fórmula louca lá com base no uso do app e tudo mais, enfim, mas tem valido a pena pra mim, tanto como usuário quanto como programador. Certamente vai ter uma pergunta no futuro sobre isso, então já vou antecipar. Quem tem a versão do AirBuddy e assina o SetApp, é melhor usar o AirBuddy por fora ou por dentro do SetApp? Você sabe que mais de uma pessoa já mandou e-mail pro suporte pra perguntar isso, e eu achei tão legal, tipo, a pessoa perguntar, de que jeito que você ganha mais, né? Aí, de novo, é complicado. De modo geral, é mais lucro você usar pelo SetApp, porque aí, né, toda vez que você usar, eu ganho lá. É tipo, ou você ouvir uma música no Apple Music ou no Spotify, né? Toda vez que você abre lá a janelinha do AirBuddy, eu ganho 1 milionésimo de centavo. Então, é mais lucro, né, no longo prazo. Se você for continuar usando, vale mais a pena. Mas tem um porém, tem um contra pro usuário, por enquanto,
por enquanto, que é você não tem acesso às versões beta do AirBuddy pelo Setup, porque o Setup não tem um esquema de beta, mas parece que vai rolar alguma coisa assim, então é temporário. E o que é legal é que eu lembro quando saiu o Setup, eu fiquei super cético e pessimista sobre o que isso significava para o cenário macro de desenvolvimento, preço, sustentabilidade de aplicativos do mercado. E é legal ver como, assim, na prática, com você tendo experiência em primeira pessoa, como eu estava errado, mas com um asterisco de que, ainda assim, quem faz parte do Setup especificamente, existe uma curadoria de aplicativos e são apps que são relevantes, né? Não é uma coisa que a sua presença lá está prejudicando, ou a presença de todo mundo lá sendo um pacote, está prejudicando o resto do mercado, né? Eu achei que o impacto disso seria maior, que a gente veria mais bundles desse tipo e que quem não entrasse num bundle desse para ganhar 1/1000 de centavo cada vez que abrisse, né, e no agregado tentar tirar alguma coisa. E eu achava que essa seria uma situação pior do que a pessoa cobrar uma assinatura sozinha, ou uma compra única, que no fim das contas é só dúvida aqui até certo grau, né? Mas ainda assim é legal ver que você está falando assim, eu desenvolvo, vendo o negócio separado, vendo ele no Setup, e as duas coisas compensam, né? Não é, o Setup não foi o início do fim de um capítulo de era de desenvolvimento independente, mas ele está ajudando, o que é sempre bacana. Eu gosto quando eu tô errado pro bem, né? Sou pessimista e falo, não, você tá errado e olha como é bacana. É o contrário do que você pensou. Isso é bem legal. Eu também, quando eu sou pessimista e eu estou errado, eu gosto. Sempre fico feliz. Porque quando eu sou pessimista, eu sempre acho que eu estou sendo realista. Né? Então, quando você descobre que a realidade é melhor do que você esperava, é uma coisa boa da vida isso, né? Exatamente. Mas, realmente, eu penso que o Setup talvez pudesse começar a quebrar quando escalasse muito, tanto... Em termos de usuários, acho que nem tanto, mas em termos de quantidade de app, né? Se eles quisessem fazer uma coisa mais aberta, tipo o App Store da vida, que você vai lá, joga o seu app lá e pronto, né? Aí é complicar, porque aumentar muito a quantidade de apps e realmente tem uma curadoria bem forte, tanto é que o AirBuddy demorou para entrar lá, eu já tinha demonstrado interesse há um tempo atrás, várias pessoas pediam, né, as pessoas pediam para mim, daí eu falava, tem esse link aqui no site deles, vai lá e pede, né, e aí a galera pedindo, votando, eventualmente eles vêm, porque tem um app que chama Toothpicker, né, que tem uma funcionalidade parecida com o AirBuddy, e aí eles inicialmente acharam que talvez seria meio conflito, assim, dois apps que fazem basicamente a mesma coisa, só que aí como o AirBuddy foi se diferenciando e, né, virou uma coisa muito além do que de ser só para conectar os AirPods, aí, né, acabou valendo a pena, e eles cuidam de muita coisa, tipo, a página do app. Eu mando para eles os talking points, mas quem monta de fato a página do app são eles, não sou eu. Então eles vão até além da App Store, né? O que eu adoraria, adoraria se... Mas é óbvio que na escala da App Store é bem mais complicado, né? Mas eu adoraria se eu mandasse lá o app pra App Store com aquele bololô de informação do que o app faz e eles montassem a página do app pra mim, bonitinha, otimizada, né? A gente lançou um update do Chibi Studio recentemente que eu mudei as keywords do app e o subtítulo, eu acho, e aumentou em 400% as impressions do app. Olha, imagina se alguém da App Store pudesse ter feito isso, né? Ou pelo menos ter falado, escuta aqui, se você mexer aqui, né, nas keywords aqui, você sabia que você pode aumentar suas impressões em 400%? Se alguém tentasse me vender isso como um serviço, eu ia achar que era um scam, né? Mas eu fui lá e fiz e rolou isso, né? Então é muito legal o trabalho que eles fazem. Eu acho que o que eles poderiam fazer, se fosse aumentar muito a quantidade, o tamanho da biblioteca, eles iam ter que segmentar a assinatura. Então você assina o Setup Developer, ou Setup Produtividade, Setup Design, porque eles já têm essas categorias bem definidas. Eu, por exemplo, do Setup, eu acho que tudo que eu uso do Setup é da categoria Developer. Então, se fosse segmentado, eu teria só a assinatura Developer, por exemplo. Nossa, já imaginei um bundle de bundles. Você assina o Developer e o Designer e ganha um desconto. Se você assinar o Utilities, o desconto é maior. Nossa. Adobe não tem isso com Creative Cloud, que você assina um app, ou você assina todos, ou você assina design, áudio, vídeo. Mas eles fazem de um jeito que eu acho feio. Você quer assinar um? São
R$100 por mês. Quer assinar 2, são 200. Quer assinar todos, são 210. Você falou, né? É forçado pra você assinar todos a contragosto. Eu assino o Creative Cloud completo, uso 1/5 disso. Tem acesso ao beta do Photoshop? A gente fala já? Tem. Mas você fala, putz, tem um monte de coisa que eu tô perdendo, mas se eu fosse usar independentemente só Photoshop, Illustrator e Audition, que são as coisas que de fato eu uso, ia sair mais caro do que assinar o bundle completo, o que é ridículo de todos os lados, né? Então, a Adobe é um exemplo que eu acho meio feio de forçar isso e forçar muito pra cima. Fica muito caro, muito rápido. E a solução é pagar menos caro. Não é bacana, a gente paga meio a contragosto. E você já tentou cancelar? Já, então. É a contragosto com 50%. Pra que você fala assim, vou cancelar. Você fala, tem certeza? Fala, tenho. Então, que tal 50% por um ano? Você fala, tá bom, vai, deixa eu pensar no seu caso. Tudo bem, vai, pode ser, 50% por um ano. Então é um método operadora, né, de conseguir desconto. E a gente falou tanto de AirBuddy, Rambo, que o Josivan, né, tava ouvindo e decidiu que o primeiro app que ele comprou no Mac novo dele, o MacBook Air M1, foi o AirBuddy. E disse que o aplicativo é ótimo e te dá os parabéns. Pô, muito obrigado. E não é só isso, é o primeiro Mac dele. Ele tava a caminho de pegar o primeiro Mac da história do Josivan e o primeiro app que ele comprou foi justamente o seu. Pô, que legal, hein? Fico muito feliz. Que bom que foi uma experiência bacana. A gente... E é realmente especial, porque a gente nunca esquece, né? Eu lembro... O primeiro app que eu instalei no primeiro Mac que eu tive foi o TextMate, né? Que foi o app pelo qual eu comprei o Mac. Eu comprei o Mac pra usar o TextMate. Então eu lembro o CyberDuck também, que era de FTP. Outro que tem a ver com pato, né? Que era o Adium, de MSN na época, né? Então, foram os primeiros apps que eu usei no Mac. Eu não esqueço até hoje. Então, espero que tenha essa mesma memória computacional, né? do AirBuddy também, Josivan. Bom, a gente vai falar sobre a evolução da farmacologia, mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio do ADT, e criou uma página especial para os ouvintes da Gigahertz, com uma coleção de produtos em desconto da Semana do Orgulho Nerd. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas. E o legal dela é que são essas próprias pessoas que procuram e publicam por lá as promoções mais bacanas que elas encontram na internet. Um diferencial enorme do Promobit é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas e as mais de 700 novas ofertas que aparecem por lá todos os dias são de lojas também que aparecem por lá, né, seguras e confiáveis. Agora, essa semana, né, para quem não sabe, é a Semana do Orgulho Nerd. Na verdade, ontem, 25 de maio, o dia do Orgulho Nerd, e por isso todas as lojas estão com produtos em promoção ligados à tecnologia, cultura pop e tudo mais. Antes de gravar, a gente acessou o Promobit e achou o PS5 com drive de disco com R$ 1.400 de desconto. Tinha o Xbox Series S, né, por menos da metade do preço, assinatura de streaming com desconto, o jogo Marvel vs Capcom Infinite pro Xbox One de 190 por R$ 35. E da parte de tecnologia tinha iPhone 14 Pro com quase R$ 3.000 de desconto. Apple Watch pela metade do preço, bastante acessório também. Agora, para acessar a página que o Promobit criou, né, para todo mundo que escuta aqui a Gigahertz, o link é ghz.fm/Promobit. Ele está aqui na descrição também. E lembrando que além disso tudo, o Promobit tem a lista de desejos, que deixa você cadastrar as coisas que você quer comprar e eles te avisam quando o produto entrar em promoção. Então, para se cadastrar, vai lá, ghz.fm/Promobit, tem link aqui na descrição, ou então baixa o app. Se está em promoção, tá no Promobit. Muito obrigado ao Promobit pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Rambo, sobre a receita, né, para curar tosse, resfriado, ressaca lá do seu pai, o João de Faria disse que faltou ali, né, em todo xarope de tosse, faltam os 3 pelos de gato preto e que a farmacologia evoluiu num nível, né, capaz de tirar a ardência de mertiolate, mas ainda não pôs sabor Coca-Cola nos xaropes de tosse.
Olha, primeiro que pra quem não entendeu a referência dos pelos de gato, manda... Aliás, quem entendeu a referência, manda um feedback de onde é essa referência que vai ganhar uma mini bolinha de gude de cristal. Tá, eu só acho que tem gente ouvindo que pegou a referência. O Mendes com certeza não. Eu não faço a menor ideia. Agora que você falou que existe algo a respeito disso, eu falei, então tá, agora o feedback fez sentido, porque existe uma falha no meu repertório que me fez impedir de entender a piada. Mas eu fiquei curioso agora. Eu acho que o ouvinte entendeu. Agora, eu não pude não lembrar, tem uma... pediatra no TikTok, é Maureen, acho que é que fala o nome dela, que ela faz vídeos degustando remédios pra criança, e aí ela é tipo sommelier de remédio, aí ela, esse aqui tem gosto de chocolate, vamos ver, e nunca tem o gosto do que diz que tem, é tudo horrível, né? Ela fala que morre de pena das crianças, né? Vamos deixar o link aí nas notas do episódio pra quem quiser dar risada. Deve ser difícil caminhar entre a linha tênue de você fazer o remédio ser gostoso, tragável, mas não a ponto de dar vontade de beber, né? Porque aí é um risco enorme, né? Geração biotônico tá aí, né? Exato, então ele tem que ser, no mínimo, assim, tem que dar pra tomar sem fazer careta, ou se fizer não muito, aí tem que ser docinho e pronto, né? Mas se fizer algo gostoso, não pode também, né? Se pilha tem que fazer com gosto ruim pra criança não pôr na boca e engolir, e chamar a Lara de madrugada pra tirar no hospital, imagina remédio que já tem que ser, pelo menos, bebível, né? Não, e aí tem aquele lance, a bula do remédio sempre lista 50 milhões de efeitos colaterais. E aí, cada ingrediente a mais que você põe pra dar um gostinho bom, é mais um potencial de dar ruim, né? Pode dar alergia, pode ter algum efeito colateral ali, tem alguns adoçantes, por exemplo, que tem efeito laxativo em algumas pessoas, então vai ser mais um efeito colateral do remédio que você vai ter que colocar na bula que 0,00001% das pessoas têm, né, problemas digestivos depois de, né? Então, realmente é complicado pra quem desenvolve, eu entendo, né, os trade-offs aí são bastante complexos de navegar. E assim, uma coisa que eu tenho certeza que o meu irmão tá escutando isso e com muitas opiniões pra falar, porque ele por fazer, é um outro pedaço, mas tem a ver, né? Aroma, perfume, etc. E ele já contou pra mim, e eu sei que existe gente, eu tenho uma amiga inclusive que trabalha com cosméticos naturais, etc. Mas ele tava falando pra mim que você usar elementos sintéticos na composição de um perfume, por exemplo, ou um creme, ou o que seja, a chance de dar alergia é muito menor do que os naturais, porque os sintéticos já são feitos, estudados, e as composições são feitas pensando já nesses casos de alergia. Então, por mais que o natural tenha a vantagem de ser natural, é natural. E isso vai trazer problemas que a natureza traz para os humanos quando uma coisa tem contato com a outra, né? Então, até nisso existe esse equilíbrio, né? O sintético você vai destilar só aquilo que traz o aroma, né? O natural vai vir com um monte de amiguinhos, né? E aí, esse que é o problema. Às vezes, o elemento químico é o mesmo, mas é que o natural vem outras coisas junto que você não tem muito como tirar, né? Aí, não é natural. Não é, mas moléculas, são tudo moléculas, então é natural. Um pet peeve meu é esse negócio de, isso é natural, isso é artificial. É meio complicado isso, né? Aliás, se eu achar o link também, a gente deixa aí, tem um vídeo, acho que é do Nile Red, que ele extraiu aromatizante de uva de luvas de plástico lá, tipo... processou as luvas de plástico e extraiu o cheirinho de uva. E um follow-hold, na questão de DNS, o Saulo, ele teve experiências ruins recentemente usando o Cloudflare em alguns sites brasileiros que não abrem usando o DNS da Cloudflare. Por isso ele acabou não aplicando, né, no roteador. Alguns desses sites que não acessam são de varejistas grandes, né, e nem sempre dá para deixar de usar. Eu fiquei bem confuso com esse relato, porque não parece uma coisa do DNS do Cloudflare. Será que o Saulo ativou algum tipo de bloqueio de anúncio? Porque uma coisa, por exemplo, que acontece, o Coca sabe muito bem disso, né? Quando você tem um Pi-hole na sua rede, você procura uma coisa no Google.
E aí, geralmente, aparecem resultados lá que são anúncios que são de grandes varejistas, né? Mercado Livre, Americanas, etc. E aí, quando você tem um Pi-hole na configuração padrão, você não consegue abrir, né? Porque ele bloqueia o domínio lá do Google AdWords, AdSense, e não abre. Será que o Saulo não ativou alguma parada dessas? Porque eu nunca tive... Não tem nenhum site que não abre aqui por causa do DNS do Cloudflare. Eu acho que deve ter... Foi que nem o lance do artificial e natural aí. Ele deve ter ativado o DNS do Cloudflare e mais alguma coisinha junto, porque não conheço, né? Desconheço esse lance do DNS deles não resolver alguns sites brasileiros, porque eu acesso muitos sites do Brasil, inclusive de grandes varejistas, como ele mencionou, e nunca tive problema. E lembrando que, não acredito que esse seja o problema, mas o 1.1.1.1 é o Cloudflarezão. Tem 1.1.1.2, que ele trava, acho que malware. Aí tem o 3, que trava conteúdo adulto, né? Tem variações de filtro do Cloudflare. Então, tipo assim, se você colocar... Acho que são 4 variações. Tem o ponto 1, tem o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Cada um vai filtrando coisas diferentes, mas não acredito que seja esse o problema. Acredito que ele colocou o ponto 1 mesmo, mas nunca vi alguma coisa assim acontecendo comigo. Na minha experiência, no máximo, esse tipo de incompatibilidade geralmente é com bloqueador de anúncio, que, sei lá, não toca o player de algum vídeo de algum site específico, geralmente de notícia, é curioso isso. O New York Times, por exemplo, para entrar no iPhone eu tenho que necessariamente desligar os bloqueadores todos, senão ele fala, faz login, eu faço login, ele fala assim, faz login, e fica no loop, eu não consigo acessar. Já passei por isso, né? Né? Então, ou eu desligo, ou recentemente o que eu fiz, faz umas 2 semanas isso, eu instalei o Chrome, e aí no Chrome eu acesso essas coisas que não tem jeito nenhum de eu conseguir fazer funcionar do jeito fácil no Safari. Eu tô usando no Chrome com, enfim, anúncios e etc, porque... Coisas que você não precisa de privacidade, você usa no Chrome, né? É tipo isso, Mas então, assim... aliás, fica, né, o serviço de utilidade pública, sempre que você, né, nosso ouvinte, for acessar um site e tiver algum problema esquisito, tipo esse que o Mendes falou, certifique-se de desligar tudo, desliga tudo, né? Desliga o computador, vai não, desliga bloqueador Comece de anúncio, do Big Bang. Todas as extensões que você tem e vê se o problema continua, né? Porque é muito comum, todo mundo que tem um site já recebeu algum relato, né? Não tá funcionando aqui, não sei o quê. Tenta desligar o bloqueador de anúncio. Valeu, agora foi, né? Então já faz isso, né? Poupa tempo de todo mundo. Não é o caso aqui do Saulo, né? Mas aqui é parecida a situação, então é sempre bom conferir. E não ajuda também o fato que eu me lembrei agora que o Cloudflare tem um app que chama 1.1.1.1, que é meio que uma VPN, mas não é bem uma VPN, e daí tem o Warp que você ativa, que é mais uma VPN, e aí, né, também acho que não é o caso do Saulo, mas se alguém aí ouviu falar do Cloudflare aqui e procurou na App Store, instalou e viu que algumas coisas são bloqueadas, também pode ser porque, na real, não é que tá usando o DNS, tá usando a VPN, daí já é outra coisa, né? Overload de termos, né? Que a gente é acostumado porque a Apple também faz isso, né? Apple TV, o que é Apple TV? É o app, é o serviço, é o hardware, né? Mas enfim. Mas um parênteses sobre essa confusão da Apple TV Plus, que é o aplicativo, que é o dispositivo, que é o serviço. No Tecnocast que o PH Santos participou, ele comentou bem rapidinho de passagem assim, que quando ele fez uma ação com a Apple para promover alguma série, a Apple aqui no Brasil falou, fala que tá na Apple TV. Aqui no Apple TV você vai ver isso, não sei o que lá. Então, ela própria sabe dessa confusão e acho que em alguns mercados tenta facilitar. Então, a Apple TV Plus, talvez aqui no Brasil não tenha funcionado tanto quanto a Apple TV, o pessoal fala Apple TV mesmo. Então, beleza, fala que a série tal, o filme tal da Apple TV, todo mundo sabe o que está falando e beleza, ela tá acertando isso aos pouquinhos de mercado em mercado. E pode até indicar, né, uma mudança mais macro aí, mas eu sei que aqui no Brasil, de acordo com o PH Santos, rolou desse jeito. Cara, eu nunca me esqueço, foi a vez que eu mais ri numa keynote da WWDC, foi quando eles anunciaram o app TV. Tava eu e o Everton assistindo, a gente gargalhou quando o Tim Cook falou "And we're calling it TV". Tipo, cara, não. Genial. Inovador. E ainda anuncia como se fosse, né? Uau, né? Quero ver quando anunciar o XR Pro OS.
E por fim, né, a questão do roteador em modo bridge e a velocidade cair pela metade, o Samuel Costa, que é do ramo de telecomunicações, disse que sempre vê esse problema. Quando o modem se conecta ao roteador, tem uma negociação de portas e pode acontecer de ficar em full duplex ou half duplex. Full duplex vai e vem em mão dupla. Half duplex ou só vai ou só volta. E aí fica com metade da velocidade. E aí se o link, né, fica nesse half duplex em uma das pontas, a velocidade cai pela metade. Até mesmo na placa de rede de computador que está testando, né, pode ocorrer o problema. Para resolver tem 2 caminhos. Deixa todas as interfaces em autonegociação ou deixa todas as interfaces em 1 GB full duplex, né? Eles sabe que isso parece um pouco complicado e é mesmo complicado. Mas cara, essas coisas são... O meu irmão tava atualizando a conexão dele lá, e aí acho que ele, não sei se ele pegou 1 GB ou o que foi, e aí ele comentou, mas tem no escritório aqui, tá pegando só, não lembro se era 100 mega ou enfim. Aí eu fui abrir aquela tabelinha de cabos Ethernet, né? Eu vi, não, aqui ó, você deve ter esse cabo aqui, acho que era o 5, que é máximo 150, uma coisa assim. E aí não deu outra, era isso, era o cabo, né? Então são tantas variáveis, né? Porque primeiro ele falou, deve ser o hubzinho, né? O switchzinho que eu tenho vagabundo que não entrega velocidade, mas aí eu comentei com ele que o que eu tenho aqui também é um bem simplesinho porque hoje em dia você compra qualquer switchzinho pequenininho desses baratinho e já suporta 1 GB. Às vezes ele morre do nada, aconteceu aqui, tinha um que simplesmente um dia parou de funcionar e nunca mais funcionou. Aí, não, você tem esse, é bom e tal, era o cabo. Então, ou pode ser o negócio da configuração de half duplex, full duplex, pode ser o negócio de cabo, pode ser switch, pode ser o computador, a placa de rede do computador. E aí você entende por que o Mendes demorou tanto tempo pra resolver e não quis mexer mais. Uhum. Nem pretendo. Só quando eu for obrigado a fazer isso. E esse lance, por exemplo, justamente o que o Samuel Costa explicou. Tem isso, tem aquilo, você deixa o negócio conversar sozinho, talvez resolva, talvez não. Para problemas assim, minha atitude é sempre torcer pra passar. Eu sempre espero o problema se resolver sozinho. Geralmente, ou isso acontece, eu me acostumo a ficar no half duplex mesmo e tá tudo certo, e a velocidade tá funcionando e tá bom, não vou reclamar. Mas essas coisas são... Pra quem não tem... Nasceu com o plugin de se divertir resolvendo problemas técnicos, é enlouquecedor. Eu acho que eu consegui me classificar nessa categorização, né? Que a gente já estabeleceu que você odeia, o Coca ama, porque é o trabalho dele, né? Pelo menos parte do trabalho dele. Eu fiquei num meio termo. Eu já consegui me classificar, assim. Eu amo, assim como Coca, mas quando é por opção. Quando eu decido fazer isso. Então, tipo, hoje eu vou parar aqui tudo, vou desmontar toda a rede da minha casa e fazer tudo de novo, bonitinho, com cabinho novo, com não sei o quê. Isso é maravilha. Agora, sentei pra trabalhar aqui de manhã, não tá funcionando o negócio, eu tenho que resolver? Não. Aí eu fico no modo Mendes, de raiva e de querer mudar pras montanhas. Eu sinto isso assim, quando vou fazer isso, vou pegar, vou entender, vou levar o dia inteiro, tá o maior nó, eu vou resolver, beleza, eu faço bonitinho, eu entendo, cara, eu consigo, cada detalhezinho eu sei dizer como é que funciona, se precisar mexer, é tipo o meme lá do It's Always Sunny em Filadélfia, aquele bando de fio vermelho pra lá e pra cá, o cara com cara de maluco, funciona. Eu durmo, eu acordo, dia seguinte você não precisa mexer, no outro dia é partir do zero de novo. É como se essa informação fosse deletada, sai da memória RAM e tem que recuperar no backup de fita e não vai dar certo, tem que começar tudo de novo. Então é engraçado isso. Coisa, sei lá, planilha, né? Ainda mais agora que tem a minha empresa pessoal, tem a Gigahertz, tem a conta pessoal, tem a minha com a Larissa. Às vezes acumula de fazer acompanhamento, cara, volta meses e meses, vai fazendo, vendo coisa por coisa e tal. Chega no fim do dia, eu sei de cor, tudo que entrou, tudo que saiu, beleza. 3 dias depois, se aparecer alguma coisa que eu preciso resolver, eu falo, nossa, como é que é mesmo? O que é dinheiro mesmo? É real aqui no Brasil, né? Não, ou não é? Sim, vai do zero de novo. Mas você não trocou a planilha ainda pra usar a conversão monetária pra dinheiros?
Eu quero ver se eu convenço a Receita Federal a fazer isso. Eu vou ficar feliz. Eu fazia as planilhas uma vez por semana. A minha pessoal, da casa, etc. e da empresa. Passei a fazer uma vez por mês. Eu só faço a da empresa agora. Porque se eu não fizer, eu vou preso. A minha eu não faço mais. Não, é o tipo de coisa que você perde o fio da meada. Putz, esquece. Você vai perder 3 dias no mínimo pra voltar aonde você tava. Se não mais, voltar no tempo e começar tudo de novo. Exato. Eu assisti um vídeo na tarde dessa quarta-feira, que é quando a gente grava o ADT, e eu fiquei ansioso para ouvir a opinião do Mendes. Mas antes disso, tirar aqui um minuto do episódio para falar do Time, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. Quem sempre escuta o ADT sabe que a gente costuma falar bastante, não só de diferentes métodos para fazer rastreamento de tempo, mas também como é importante o conceito de rastreamento de tempo para começo de conversa. E agora, com o trabalho remoto, em que a gente tem que ficar mudando de contexto o tempo inteiro, fica ainda mais difícil acompanhar exatamente quanto tempo a gente gasta fazendo cada coisa. E é aí que entra o Time. Ele rastreia automaticamente quanto tempo você gasta em cada aplicativo, documento e site. Assim você pode fazer esse acompanhamento sem ter que levantar um dedo e ver exatamente para onde o seu tempo está indo. Ele funciona basicamente com qualquer aplicativo de Mac, incluindo navegadores, ferramentas de trabalho remoto, e aí entra Slack, Microsoft Teams, editores de texto e etc. O Timing pode até importar os dados do Screen Time do iPhone e do iPad, que é um diferencial bem bacana nesse segmento de aplicativos. Além disso, o Timing oferece automações adicionais, como reconhecer quando uma videochamada termina. E com isso, nenhuma reunião fica fora do rastreamento de tempo. E se você precisar fazer algum ajuste manual no rastreamento, dá para fazer também. Para quem tem um uso mais avançado, o Timing funciona com AppleScript, Zapier e tem até uma Web API própria. Ele também dá suporte a membros de uma mesma equipe para compartilhar os rastreamentos de tempo sem violar a privacidade. E isso é ótimo para trabalho colaborativo, seja numa empresa, seja em freelance. E quando chega a hora de gerar relatórios, dá para exportar em PDF, XLSX, CSV ou HTML para criar recibos e timesheets de um jeito fácil e rápido. Agora, a melhor parte é acessando timingapp.com/ADT, timingapp.com/ADT, porque por esse link eles vão saber que você veio aqui do podcast. Você vai aproveitar uma oferta especial. O Timing já oferece 30 dias grátis para testar e 20% de desconto no plano anual, mas pelo link timingapp.com/ADT você ganha 10% de desconto extra no seu primeiro pagamento na hora de fechar a assinatura. Mais uma vez, timingapp.com/ADT para saber mais e assuma o controle do seu tempo sem ficar usando timers. O link também está aqui na descrição. Obrigado ao Timing pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Muito obrigado e vou falar. Eu tenho usado por conta do patrocínio, ele me deu um período de experimentação e já mudou. Falei isso na outra semana, vou falar de novo. Mudou completamente como eu lido com o timer no Mac. Para quem tá pensando que talvez seja uma boa, testa. Vai no link, baixa, testa, tem 30 dias de graça para você ver se vai valer a pena. E eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu já tô migrando todo o meu acompanhamento de tempo para ele, porque é outra vida ter que parar de disparar timer manualmente para cada coisa, esquecer. Putz, esqueci, como é que eu comecei isso aqui mesmo? Faz meia hora, 20 minutos, não sei. Mata o propósito de acompanhar tempo, né? Então, fazer isso automático. Com as reuniões também, acabou a reunião e fala, escuta, quer cadastrar o que era? Já coloca no projeto certo, vai tudo automático, é lindo. Se você tá pensando em mudar, em ver como é que é, vai lá, timingapp.com/ADT, baixa, se experimenta por um mês e aí você vê se é para você ou não. Já vou adiantar, se você tá pensando, vai ser pra você. Experimenta que vale a pena. Você se assusta quando termina uma reunião, sei lá, no Zoom, e aí aparece aquela notificação. O que você tava fazendo? Eu assusto quando eu vejo 40 minutos pra isso? Nossa senhora, como gastam o nosso tempo à toa. Eu, nas poucas vezes, quando eu cuido quanto tempo eu levo pra fazer alguma coisa, eu sempre penso a mesma coisa. Nossa, eu levei tudo isso pra fazer só isso. É isso aí. Então, galera, vale a pena testar, porque pra quem se interessa, se importa com isso, ou não sabia que se importava, até falar, será que é pra mim? Baixa lá, experimenta, porque vai rolar. Nessa quarta-feira, eu vi um vídeo que era uma edição de foto, né? Era uma foto que tinha na floresta e tinha um cervo.
ou seja, tinha pelos no cervo, tinha o galho. E aí a pessoa manda um comando à la ChatGPT e fala para transportar aquele cervo para uma rua, para uma avenida. E aí aparece lá o cervo na rua. Não, mas coloca aqui essa rua aqui tá muito esburacada. Aí conserta os buracos da rua. Peraí, não tem aquela faixa divisória no meio da rua? Coloca a faixa divisória no meio da rua, selecionou e colocou. E depois falou, não, agora numa rua aqui, com luz de neon. Aí colocou lá um cervo na luz numa rua, né, como se fosse um beco com neon. E corrigiu a iluminação em cima do cervo, né, que era a demonstração no Photoshop Beta do Fireflight, onde você consegue fazer as edições à la Midjourney, entre aspas, mas num ambiente Photoshop e tudo mais. E eu queria saber, Mendes, já colocou os dedos de salsicha no Photoshop Beta? Cara, fazia tempo que eu não me divertia tanto e ficava tão impressionado com já estar com acesso a alguma coisa. E eu tenho fuçado muito em diversas IAs. Comentei até no Mastodon essa semana, que a gente comentou faz tempo sobre aquela IA, que é a ferramenta que agora eles estão vendendo como IA, né, da Adobe, para você limpar áudio, parte de podcast e etc. E nessa semana o Rambo escutou os áudios, o antes e depois, e deu para ver como é impressionante. Isso vai ajudar. A gente ajudaria na teoria, quando a gente falou da primeira vez. Agora vai ajudar na prática. Tem episódio logo aí que vai sair aqui da Gigahertz que a gente usou. Eu tô usando isso para poder fazer e salvar um pedaço que pela Audition não ia rolar. Mas esse lance do Photoshop, tirando, tem limitações, a gente pode explorar isso aqui para eu falar da minha experiência, etc. Cara, é muito legal. Eu fazia tempo que eu não me impressionava nesse nível com uma coisa automática. Tudo bem que é beta, mas que a gente já pode ter acesso e mexer e fuçar. Então o funcionamento dele é basicamente, você tem uma imagem e você seleciona um pedaço da imagem que você quer que seja alterado. Então, no exemplo que eles deram, tem lá um cara vestido de cowboy e tá segurando uma corda que tá enrolada na mão. A pessoa seleciona só a corda e aí aparece um prompt tipo do ChatGPT para você dar a instrução generativa, né, fazer o prompt mesmo. E ele fala assim, troca para macarrão. E aí o negócio pensa lá um pouquinho e troca só na seleção da mão da pessoa lá que tá segurando a corda por um macarrão. Aí se você selecionar só um pedaço, ele troca, vai fazendo gradual entre a corda e o macarrão. Eu fiz aqui agora um teste, tinha uma foto que... E aí no seu teste você trocou por risoto. Exatamente, né? A minha pasta favorita. Então, eu fiz um teste aqui agora, aí tinha um copo, era uma mesa, um pano vermelho, um copo vazio em cima da mesa. Eu selecionei o copo e falei, troca por uma vela. Ele trocou pela vela, né? E a parte que era ocupada pelo copo que a vela não ocupava ficou sem nada mesmo. Ele editou bonitinho como é que ia ser o fundo. E ele faz um... É como se ele fizesse uma montagem usando exatamente a área da seleção que você fez. Então, tinha um pedaço de mesa que estava sobreposto a outro pedaço de mesa, nada mudava na prática. Mas para quem mexe com edição de imagem, especialmente com montagem, sabe que às vezes quando você vai editar algum elemento, você tem que editar meio aquela área imediata em volta dele, porque tem sombra, tem refração de luz, tem um monte de coisa que interage com o ambiente, né? O que às vezes você vê uma montagem mal feita, geralmente falta uma sombra, a luz está batendo errada, a luz está vindo da direita, mas o elemento está vindo da esquerda. Essas coisinhas de refinamento assim são o que faz a diferença de uma boa montagem e de uma montagem mal feita, e funciona super legal. E uma outra coisa que ele faz que eu achei bacana é o seguinte: você trocou por vela, beleza. Aparece um painel na direita do Photoshop com variações. E ele faz estilos diferentes de vela. Não gostou dessa? Ele te dá mais duas opções de outras velas. E você pode ir refinando o seu prompt, né? E isso tem sido comum em todas as IAs, para poder chegar no resultado mais próximo do que você quer. Tem uma outra coisa que também faz parte disso, né? Porque essa IA, que é uma IA generativa, só que não é de texto, é parte de imagem, depende muito da seleção. Se você fizer uma seleção ruim ou uma seleção que, sei lá, vai me pegar e vai fazer um moicano em mim, né? Se você não fizer uma área da cabeça bem acima do que está selecionado, do que seria só a minha cabeça, não vai ficar bom, porque ele vai entender que ele só tem aquela área útil para fazer a montagem. Então teria que ter um palmo a mais de seleção ali para poder fazer o moicano ficar bacana. Então essas coisinhas você vai aprendendo a mexer. Nos vídeos da Adobe eles falam, né, insistem, gente, a chave para isso funcionar legal está na seleção que você vai fazer, na área útil que você vai dar para IA para fazer isso. E
essa é a parte de você editar o que está dentro de uma imagem, mas dá para editar também o que está fora da imagem, né? Você pega, por exemplo, um cenário, isso é um exemplo que eles deram, eu fucei aqui também, e essa foi mais ou menos, mas quando é natureza, que é já meio caótico por natureza, né? Você tem um lago, sei lá, e a foto tá em formato paisagem. E aí você quer que ela seja um retrato, você quer esticar pra cima e pra baixo pra ter mais céu, mais chão, mais água, sei lá. E aí você abre o canvas, né, aumenta pra cima e pra baixo, e nas áreas vazias você faz a seleção e põe gerar. Ele gera o para cima, gera o para baixo, gera as variações também. Então, além de editar o que está dentro da imagem, ele consegue imaginar, e aí pode, claro, ou não, e não vai corresponder, claro, à realidade absoluta, mas ainda assim, com um refinamento bacana, ele consegue gerar o que estava fora do quadro e imagina, ele alucina, só que de um jeito bom, o que estaria ali fora do quadro, e tudo isso com layers bonitinho para você poder mexer e ajustar. Claro que não dá, assim, peguei uma foto que eu tirei lá em Veneza, tava meio uma neblininha, aí eu coloquei um navio de guerra afundando no fundo, coloquei uma madeira que tava lá saindo da água, coloquei um foguinho, coloca uns pássaros voando aqui em volta. Os pássaros ficaram mal menos, e aí a conclusão é essa, ele vai te dar uma base para a partir disso você trabalhar e aí fazer o seu trabalho de Photoshop, que é fazer esse negócio ficar bom, né? Mas ele adianta muito esse trabalho de fazer a composição para depois tratar e dar uma unidade ali para toda a imagem. Tem coisas que dá para melhorar, tinha um céu nublado, eu falei, abre um buraco no céu e põe Saturno. Ele jogou um planeta nada a ver lá e ficou horrível. Só mandei pra vocês, vocês viram, não ficou bacana. Mas eu acho que, de novo, é beta, tá no começo, liberou essa semana, acho que terça-feira isso foi liberado. Junto do Google, que ele lançou também uma parte de imagem para você fazer montagem de produto, etc. Essa eu não fucei ainda, mas isso, mesmo estando em beta e mesmo sabendo que há limitações, é muito impressionante a rapidez e, tirando uma outra situação, o acabamento mesmo que ele tá dando, porque vai ajudar muito quem tá começando e mesmo quem já tem experiência no Photoshop, ao invés de você gastar 40, 50 minutos selecionando o pássaro certo e recortando bonitinho as asas ali, as penas, você fala, põe um pássaro aqui, ele fala, tá, qual você quer? Tem 3. É ótimo, né? Então essas coisas dão um belo do adianto. E vale lembrar que isso é um recurso que já existe, né? Nessas outras AIs generativas. Outras, né, eu digo, porque o Photoshop não é uma AI generativa, né? Mas é isso que tá por trás dessa feature. Mas no DALL-E, no próprio Stable Diffusion também, você pode iniciar com uma imagem e falar, nesse pedaço aqui faz isso. Mas nenhum desses que eu falei nos testes que eu fiz, eu vi resultados tão impressionantes quanto esses que a gente tá vendo aí desse recurso do Photoshop. E o lance da seleção é interessante, é muito bem demonstrado. Eu dei muita risada do vídeo do espaguete, porque parece até piada de 1º de abril, assim, que é muito engraçado, né? O que ele escolheu fazer ali, vou transformar esse chicote em espaguete. E aí, se ele seleciona e se ele deixa sobrar um pedacinho ali do chicote, que é uma cor mais escura, né? Um marrom, assim, cor de couro, ele gera um espaguete integral, né? Porque ele precisa integrar, veja bem, o espaguete com o chicote que vai ficar ali na imagem. Mas se você selecionar absolutamente todo o chicote, ele já gera um espaguete de semolina, né? O amarelinho aquele, porque ele não precisa mais integrar com aquela imagem do chicote, ele consegue substituir completamente. Então esse lance de... Agora você não tem só o prompt, né? Você tem 3 inputs, você tem o conteúdo da imagem em si, a sua seleção, que é muito importante, e o prompt, né? Então o potencial aí de possibilidades, de doideiras que você pode gerar com isso é muito maior, mas o que mais me impressionou até agora foi a qualidade da integração do conteúdo gerado com a cena, tirando alguns casos, né? O do planeta que você nos mandou, que pediu pra botar um planeta nas nuvens e ficou tipo um disco voador na cara da câmera, assim, né? Não ficou legal. Mas todos os outros que você mandou, tem um que tem
você trocou um copo numa mesa por uma vela e daí no fundo tinha um extintor de incêndio, assim, e isso é sempre o que a gente olha, né? Tipo, tem um negocinho ali no fundo, vai ficar borrado, a borda vai ficar torta. Não, cara, você olha pra foto... Se você não me dissesse que tem uma parada gerada ali, eu não ia nem ver aquela vela ali, eu não ia nem reparar, tipo, é bizarro, muito bom mesmo. Eu não tenho olho clínico pra isso, né? Se me mandarem uma fake news de foto, eu vou assumir aquilo dele como verdade. Pra mim, Aquela do Papa com o casaco lá, eu acreditei quando eu vi. Eu nem por um segundo pensei que era fake. Eu acreditei também, eu não tenho esse olho clínico. Mas, né, quem tem esse olho clínico, né, já tentou me educar. Não, repara aqui as bordas, repara a iluminação, né, me dá um conjunto de ferramentas, né, para poder identificar isso. E nessa foto, né, da vela, eu olhei ali e a sombra é coerente, né, porque, né, a vela, ela tem uma iluminação própria e aí ela vai projetar uma sombra dela diferente de um copo que não tem luz. Então tem, né, claro, se pegar uma pessoa com um olhar clínico, vai dizer, cara, isso aqui tá errado, que não sei o quê. É que nem a história do planeta. Eu acho que essa do planeta ficou muito ruim, porque ele não percebeu que o céu tava nublado. Se ele tivesse a malandragem de perceber que o céu tava nublado e colocasse, né, meio por detrás das nuvens, talvez, né, ficou um recorte ali de paintbrush. uma colagem bruta. Mas eu achei muito, muito, muito legal. E pra mim, o futuro de todas essas coisas que a gente fala, né, de IA generativa é exatamente por aí. É incorporar isso dentro dos aplicativos. Claro, vai ter gente que vai querer uma imagem do zero e vai lá no Midjourney, vai. Mas eu quero escrever o meu texto aqui no meu editor de texto. Eu quero escrever aqui a minha pauta de reunião. Eu quero mandar aqui um e-mail, cancelar, né? Como bem fez o Google, né? Por mais que a coisa não seja perfeita, por mais que não seja igual ao ChatGPT, se a gente quiser usar o ChatGPT como modelo de referência, mas para resolver aqueles meus 3 parágrafos que eu preciso escrever de e-mail, essas pequenas soluções vai atender. Talvez ainda seja por ser beta e talvez no futuro ainda nem seja perfeito, mas para mim, pro leigo, e como bem o Mendes falou, né, adiantar o trabalho de um expert, eu tô encantado com aquilo, né, de poder, de fazer com que a minha busca por imagens, em banco de imagens, seja facilitada, né, eu não preciso ter lá a busca perfeita, eu posso ter uma busca meia boca, pego a imagem, coloco ali em 5 minutinhos os elementos que eu quero para ter imagem do jeito que eu imagino, e lá tá do meu jeitinho, personalizado, né, ainda que não perfeito, mas personalizado do meu jeito, posso distribuir, sensacional. Enquanto vocês estão falando, eu tô escutando com um ouvido, com o outro, eu tô aqui, né, fazendo nada, mas eu tô prestando atenção nas fotos que eu tô mexendo também. E aí eu tenho uma foto aqui minha que eu tirei em Londres, aí tem lá... Não. Me explica esse negócio. Você mexe no Photoshop deu com o erradíssimo ouvido? Aqui a brincadeira que eu quis fazer. O que eu quis dizer é que eu tava escutando, mas ao mesmo tempo prestando atenção aqui no Photoshop, quando eu sigo mexendo, tem uma foto que eu tirei lá em Londres. Foto clássica de turista, né? Você tem o Tamsa, tem lá a ponte de Westminster, no fundo tem o palácio junto com o Big Ben. E aí eu troquei o Big Ben, eu selecionei a área do Big Ben e falei assim, Torre Eiffel. Ele trocou 3 opções da Torre Eiffel. Aí eu percebi que eu tinha esquecido de selecionar o rio, porque no rio o reflexo ainda está do Big Ben. Selecionei a torre com o rio, ele tira o reflexo da torre no rio e aplica ali também o da Torre Eiffel e não a da torre do Big Ben. Então, putz. E cada resultado que aparece, você tem a opção de dizer se foi um bom resultado, um resultado ruim. Você pode reportar o resultado, se tiver dado algum absurdo que não deveria aparecer, ou só deletar. E dá pra ir refinando o prompt, mas... Que legal, eu não sei que hora que eu vou dormir hoje, só de mexer e fuçar nisso aqui. E é claro que é novidade, assim, vai passar o tempo, passando esse brilho do começo da coisa, vai dar pra achar um monte de problema, vai, né? Mas
ainda eu vou insistir que tem que encarar isso como uma ferramenta, igual qualquer outro tipo de filtro de ferramenta que você joga na imagem para fazer isso. É mais uma, ele não vai fazer a montagem perfeita para você, mas vai dar um adianto, né? E cabelo, Mendes? Cabelo que é tretado. Veja a galera falar mal de cabelo, que tem que recortar fio por fio. Cabelo é um problema, sempre foi um problema, e eu vou fazer aqui um teste, e o que geralmente, não sei se é o padrão de mercado, mas o que eu fazia muito até pra fazer produção de animação no Flash, etc, com cabelo imagina se tem alguém com moicano meio descabelado, as pontas do moicano. E aí no fundo tem, sei lá, uma cor, tem um muro atrás, né? Que ainda é uma coisa ainda mais difícil ainda de selecionar. O que dava pra fazer antes, eu recortava, né, grosseiramente ali a cabeça da pessoa, e o moicano eu recortava também, ainda com um pouco de margem, e usava blend mode, né? Então, isso nem tanto com o fundo com o muro, mas, por exemplo, se era um fundo um pouquinho mais neutro, dava pra recortar, usar o blend mode lá, que são jeitos de você fazer as cores interagirem entre as camadas, e isso ajudava a recortar e não ter que fazer fio por fio e etc. Você pega a revista com menos orçamento, dá pra ver geralmente que esse tipo de coisinha acaba passando batido, porque, putz, não dá pra ficar pagando a equipe pra perder horas ali recortando um cabelo, né? Mas o jeito esse lance de blend mode era o que eu fazia na época. Eu tô caçando aqui enquanto eu falo alguma situação assim pra ver o que vai acontecer, se eu preciso como é que ele se vira sozinho pra mexer com os cabelos mais desafiadores pra fazer o recorte. E eu tava brincando aqui, o meu Cloudflare aqui não tá muito rápido hoje, né? Então o Photoshop não terminou de baixar, então eu tava brincando com esse recurso que tem no Dolly, que é bem parecido. E eu testei com a mesma foto que você, fazendo o mesmo prompt, e a seleção, imagino que muito próxima. O resultado ficou legal, mas não ficou tão bom quanto esse do Photoshop. Então, definitivamente, a galera da Adobe aí tá fazendo uma mágica aí a mais que, né, não tá rolando no Dolly, mas eu tô fazendo uns testes aqui no Dolly. Pra quem não quer, né, não tem Creative Cloud, não quer baixar o Photoshop, dá pra se divertir no Dolly com essa paradinha, porque no Dolly você também faz ali, desenha uma seleção, apaga uma parte da imagem e fala, tal coisa, e aí ele bota. Inclusive eu tentei fazer o negócio de botar coisa no céu aqui e ficou um resultado bem parecido com o seu lá, do negócio colado por cima, totalmente não integrado. Então acho que céu é um problema para esses modelos. Eu acho que ele vai se dar muito bem, pelo que eu tô vendo aqui, com coisas mais caóticas, natureza. Então dá pra ver mesmo no que eles colocaram de muitos exemplos lá no site da Adobe. É sempre cenário, você tem lá um deserto com o céu limpinho, ou tem uma floresta com um lago e tá meio de noite, ou areia, coisa assim, que não tem como você fazer uma montagem muito mal feita com uma coisa tão caótica assim, que pode ter já qualquer formato, qualquer coisa, né? O que tem já um formato mais definido, né? O formato de uma cabeça, por exemplo, tem diferenças, mas uma coisa triangular, ou sei lá, a gente vai notar, é mão, outra coisa, né? Eu vi o pessoal gerando gera uma mão pra mim aí. E aí, poxa, gerou com 4 dedos. Cara, você vê textura da pele, você vê a formação de ossos, você vê a parte da unha, a unha é meio translúcida, você vê os tendões, tá tudo ali, a estrutura perfeita ali. Não sabe contar, né? A mão geralmente tem 4 dedos, então, ok, né? Você pode falar, poxa, faltou um dedo, ou você fala, cara, olha que loucura que esse negócio fez em 30 segundos com o texto que eu escrevi, ele fez uma mão humana convincente. Então, tem 2 jeitos que dá pra encarar isso ainda. Com certeza. Essas coisas humanas, né, ainda não rolam, né? Tem coisa quando tem rosto, assim, nossa, é um desastre, né? Tem alguns modelos de Stable Diffusion, que eu baixei um app aqui no Mac que você pode instalar N modelos, você baixa qualquer modelo de Stable Diffusion e ele roda no seu Mac com uma interface bonitinha e tal. E eu testei uns que, cara, é bizarro a qualidade do rosto, de detalhes, assim. Porém, o problema desses modelos é que geralmente eles são aqueles modelos sem filtro, digamos assim. Então são modelos que pode dar ruim ali, pode gerar um negócio ali que você não estava esperando, né? Um negócio mais 18. Então
melhor, né, a galera que fornece esses serviços como um serviço, né, que você vai pagar e tal, tem que tomar cuidado com essas coisas, então acaba sofrendo um pouco, né, porque não quer que você vá lá e gere, sei lá, um rosto de uma pessoa famosa fazendo alguma coisa, né, tal, então tem esse lado complicado. Bom, parti aqui para os hashtags AlôADT, mas antes, tirar aqui um minuto do episódio para agradecer a AlphaCode, que está patrocinando esse episódio do ADT. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E você que precisa de um aplicativo para o seu trabalho ou para a sua empresa, pode fazer o seu app com a AlphaCode com desconto especial por ser ouvinte aqui do podcast. Além disso, a AlphaCode também oferece serviços que vão desde a criação de chatbots e WhatsApp, passam pelo desenvolvimento de skills de Alexa e vão até as soluções mais avançadas de e-commerce e até outsourcing. Para saber mais sobre como eles podem te ajudar com um desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o ADT, é só você acessar o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você bate um papo com eles, fala para eles que escutou o patrocínio aqui no ADT e pronto, a AlphaCode vai resolver isso para você. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado a AlphaCode pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Samuel Costa, aqui no hashtag AlôADT, quer saber o que a gente acha do Twitter do Zuck. Será que esse vai ser o substituto ou só mais um? Se a meta acertar com esse aplicativo, o mundo vai ter só um dono? Não, vai ser tudo do Zuck? Então, né? Vazou nessa semana. Na verdade, era uma coisa que já tinha pintado faz algumas semanas, mas parece que a Meta já começou a conversar com o pessoal de mercado, influenciadores, sobre um Twitter do Instagram, basicamente. Então, não tem nome ainda, tá conhecido como Project 92, ou o codinome acho que é Barcelona. E eles falam, é o Instagram para os seus pensamentos. É o Twitter Timeline, vazou até foto do que deve ser a interface, sem confirmação se é assim ou não, mas pelo que a gente tem visto por aí, rede social não tem muito como sair do modelo de interface quando o seu lance é publicar textos, fotos e vídeos, né? Então, aparentemente, só existe um jeito mais consolidado de fazer isso, porque faz 15 anos que esse mercado está evoluindo, né? Não sei se seria uma coisa que, assim, será o substituto do Twitter, porque, como eu disse, a minha teoria é que não vai existir um substituto do Twitter. Essa quebra que vai ter do grande público do Twitter, cada segmento, cada pedaço aí do mercado social vai usar diferentes aplicativos. A gente vê o Mastodon cada vez mais, eu tenho visto que está virando uma rede social mais técnica, pode ser a bolha em que eu estou, pode ser que não tenha diferentes bolhas, mas tanto de reposts que eu vejo, quanto de pessoas que interagindo entre si, é mesmo um pessoal mais técnico. O Blue Sky, por outro lado, parece que ele é o substituto do Twitter para quem tá lá pra zoeira, né? Então a gente falou do Rui BR e não tenho visto mais tantos brasileiros por lá, pode estar acontecendo o grande abandono, como aconteceu com outras redes, né? Não faz muito tempo, mas ainda assim a pegada que tá lá no Blue Sky que eu vejo é do pessoal, primeiro, só todo mundo se elogiando o tempo inteiro por ser muito incrível por estar por lá, passando esse pedaço que já tá passando, ainda assim é de meme, é de tiração de sarro, é o que eu tenho visto mais o pessoal postar por lá. Então essa galera não ia se dar bem no Mastodon, o pessoal mais técnico não parece estar demonstrando muito interesse ali também em usar o Blue Sky. Essa rede do Instagram, assim como tudo que eles fazem, eles já saem vitoriosos pelo volume que eles têm, né? O Instagram tem muitos usuários a ponto de vou trocar um botão no menu de baixo ali por uma função nova e pronto, né? A partir de hoje eu tenho dezenas de centenas de milhões de pessoas usando esse negócio, mesmo que por acidente, mas já estão usando. Então stories estão aí para provar que o Facebook consegue, e Reels mais ou menos, mas ainda assim consegue enfiar a coisa goela abaixo de todo mundo e isso vira a regra. Então o poder que o Instagram tem de fazer alguma coisa assim, já coloca ele de saída melhor posicionado que Mastodon, melhor posicionado do que o Blue Sky. O Mastodon vai chegar nessa sexta-feira, acho, pela projeção que eu tinha visto, a 12 milhões de contas. O Instagram consegue isso em 15 minutos. Se eu colocar um botão de interface e pronto, 12 milhões de pessoas já acessaram, né? Então tem uma diferença de tamanho, de proporção entre as coisas.
Eu não acho que ele vai virar o substituto, mas certamente vai ser a casa de uma boa parte aí da galera que já usa o Instagram, que é um perfil diferente do Twitter. Afinal, a galera não usa o Twitter, usa o Instagram. Mas é a mesma coisa que se você for pensar, por exemplo, nos stories de WhatsApp, que eles era um número absurdo de usuários diários, tudo no Brasil e na Índia. Eu não sei quem são essas pessoas, mas a galera usa de verdade. Tem muito mais gente usando do que o Mastodon, por exemplo, né? Tinha mais gente que o Twitter, talvez, não lembro. Era uma coisa impensável. Então, eles são grandes o suficiente para mesmo coisas que só uma parcela da galera que usa, de fato usa, já fica uma rede gigantesca de saída, uma das maiores do mundo. Então essa chance eles têm. Só vai ser triste se isso acontecer, porque a consolidação, aquilo tudo que a gente sabe que não é exatamente o ideal que a gente tem de uma internet bacana, né? Mas a essa altura qualquer alternativa já é bem válida. Tem esse lado do tamanho, é um ponto. Mas acho que um outro ponto extremamente positivo nessa história toda é que você não precisa seguir as pessoas. Acho que grande parte do sucesso que teve o TikTok quando surgiu é que você não precisava seguir as pessoas. O problema hoje, quando eu abro o Mastodon, quando eu abro o Blue Sky, é quem é que eu vou seguir? Eu tenho todo um custo de reconstruir as minhas relações, que eu não sei se eu quero isso, né? Eu tô um pouco cansado de, tá bom, né? Vamos lá, né? E o TikTok tem essa coisa boa que ele vai me sugerindo um conteúdo, né? Um conteúdo bacana que eu vou consumindo. Então, em tese, o Instagram, ele já tem ali as pessoas que você segue. Tudo bem que quem tá no seu WhatsApp é diferente de quem tá no seu Instagram, que é diferente de quem tá no seu Facebook, que também é diferente de quem tá no seu Twitter, mas acho que já é um bom ponto de partida, né? Já é um preenchimento para aquele usuário leigo. Sim, tem aplicativos que vasculham o Twitter e acham esses usuários e fazem com que você os siga esses usuários no Mastodon também, mas pro leigão, né, pro usuário padrão, isso estar nativo, isso faz diferença. Então acho que é uma boa aposta do Zuck, né? Para mim um passo natural, né? Ele sempre, né, de alguma maneira, ele sempre olhou pro Twitter, né, com alguma admiração, e agora ele tem a chance de fazer, né, de copiar o Twitter com motivo né, porque tá todo mundo copiando, todo mundo fazendo uma alternativa. Então vejo, né, bons pontos positivos, mas, né, é questão de ter um dono só. Tem muitas contas que eu sigo no Instagram que postam pensamentos, que na verdade pega lá um tweet e reposta o tweet. Então eu acho que tem ali alguma sinergia, né, mais além de tamanho, mas eu acho que tem alguma sinergia que pode gerar alguma coisa pro Insta do Zuck, sim. Eu sempre, eu não sei se o termo seria xiita nesse caso, né, que a gente chama pessoal de tecnologia, às vezes, que é muito bitolado numa coisa, né, mas eu sempre fui nesse aspecto xiita de não ter essa criatividade que muita gente tem de adaptar as redes pro que a pessoa quer postar, né? Que foi esse exemplo que o Coca deu agora. Tipo, a pessoa vai lá no Instagram, pra mim, é foto e videozinho curto. Mas a pessoa vai lá e posta um pensamento, né? Como você disse. Eu nunca, tipo, pra mim o Instagram não é pra isso, eu simplesmente não uso pra isso. Eu admiro a criatividade da galera de usar as redes pras coisas, né, diferentes do que elas teoricamente foram feitas pra serem usadas. Eu acho que tá certo, né, de tentar ir pra esse lado, de repente Facebook tentar ir recuperar um pouco do tempo perdido, né, ficaram bitolado lá no negócio do metaverso, que até agora não vingou, e perderam o bonde das redes sociais, né, de certa forma. E por mais que ainda seja extremamente popular, a popularidade do app azul, propriamente dito, tá, né, complicado, né, tá, ainda é muito popular, mas não é o que já foi, e virou app de velho, entre aspas, né. Então eles precisam correr atrás disso. Claro que tem o Instagram, que é outra coisa que continua bombando, e que acho que eles acertaram no esquema dos Reels e tudo mais. Eu tô gostando do algoritmo do Instagram, porque eu tô sentindo uma coisa muito TikTok, e não só de Reels, mas de me mostrar conteúdos na minha timeline do Instagram que eu não sigo,
mas que eu gosto. Eu vejo bastante conteúdo na minha timeline do Instagram de contas que eu não sigo, mas que eu gosto do conteúdo. Olha que legal, né? É pra isso que deve servir um algoritmo de recomendação, não pra enfiar coisa goela abaixo que não te interessa, mas pra mostrar coisa que te interessa. E ele tem me mostrado muita coisa que me interessa, nada sério, só bobagem, porque eu uso essas redes sociais pra ver bobagem, pra ver coisa séria, eu salvo ali no meu read later, no feed lá e sigo umas pessoas no Mastodon. Agora, teve uma coisa sobre o Blue Sky que aconteceu comigo recentemente, que talvez algumas pessoas vão se surpreender agora, mas eu estou usando o Blue Sky no Ivory. Olha que legal. Porque o legal de padrões abertos é que você consegue desenvolver uma interoperabilidade entre eles. E tem uma pessoa muito esperta que criou um serviço chamado Skybridge. É skybridge.fly.dev, a gente vai deixar o link aí. Bote sua senha lá por sua conta e risco, né? Mas, enfim, eu criei uma senha de app separada lá no Blue Sky. Por enquanto, a minha conta do Blue Sky não é muito importante, então, beleza. Mas funciona. Então, o Skybridge ele é tipo um servidor de Mastodon que você pluga a sua conta do Blue Sky e aí você usa ele no Ivory. E o que eu falei agora pareceu um gibberish, assim, né? Parece, sei lá, reunião de coach, né? O papo. Não, você pluga a sua conta do Blue Sky no Mastodon usando Skybridge para poder acessar no Ivory. Nossa, desculpa, gente, mas enfim, você faz isso que eu falei e aí você consegue acessar a sua conta do Blue Sky no Ivory, o que já torna muito mais interessante o uso do Blue Sky, porque pelo menos não sou obrigado a usar aquele app horroroso deles. Agora me tira uma dúvida sobre esse app. Eu vi que ele existe, falei, nossa, que legal, que interessante. Vou passar longe pelo menos por enquanto, né? Mas eu ainda assim eu fico curioso a respeito dele, por exemplo, quando aparecem posts do Blue Sky lá dentro do Ivory, tem alguma diferenciação? Você consegue interagir? Como é que funciona uma conversa? Isso foi uma coisa, por exemplo, que o John Syracuse até comentou recentemente num dos Accidental Tech Podcasts, que existe um potencial de virar uma confusão, porque se você... vamos abstrair de onde vem. Tá todo mundo aqui nesse bololô social. Alguns são Mastodon nativo, alguns são Ivory usando Mastodon, alguns você está usando dentro do Ivory conexão com Blue Sky. Como é que funcionam as conversas? Como é que as pessoas vão interagir? Você não sabe com quem você está interagindo? Você não sabe, se a pessoa está numa rede ou na outra? Como é que você inclui mais pessoas na conversa? Como é que se garante que a pessoa que está citando é daquela instância? Tirando essas partes mais complicadas, que eu acho que não tem uma resposta ainda, como é que funciona? Você bate o olho, você sabe se é um post do Mastodon, se é um post do Blue Sky ou ainda não? Então, a diferenciação é a mesma de instâncias diferentes do Mastodon, porque o Skybridge nada mais é do que uma instância de Mastodon, só que em vez de rodar o Mastodon, ele roda um serviço que traduz o Mastodon pro Blue Sky e vice-versa. Então, no momento que eu dou like, dou favorito um post, né, no meu Ivory aqui, que é do Blue Sky, ele vai favoritar o post no Mastodon do Skybridge e o Skybridge vai mandar o favorito pro Blue Sky. Que zona, tá doendo na minha cabeça. Exatamente. O fato disso funcionar at all é um milagre, né, da tecnologia. Na real, muita coisa do fato de funcionar é um milagre. Mas é isso, cara. É bem transparente. É uma abstração total, assim, eu tô com ele aberto aqui, eu favorito o post, eu respondo, dou boost, abro o detalhe do perfil do usuário, sigo, dessigo, você faz tudo que... Porque os conceitos são os mesmos, né? O modelo é o mesmo, embora o protocolo em si seja diferente, deve ter recurso que tem num, que não tem no outro e vice-versa, mas é tudo traduzível, né? Então, funciona, né? Claro que a chance de dar ruim é maior porque você tem duas camadas de abstração, né? Você tem o Mastodon e o Blue Sky, então pode dar ruim entre o Ivory e o Skybridge, que é o Mastodon, e entre o Skybridge e o Blue Sky. Então são duas camadas que pode dar erro qualquer ação que você fizer. Até agora me parece bem estável.
Eu não sei qual é o longo prazo de um projeto desse, qual é a escalabilidade disso, não faço a mínima ideia. Eu vi que é open source, até favoritei aqui amanhã, vou dar uma olhada no código, provavelmente eu vou chorar. De repente eu peço pro Copilot explicar pra mim o código, mas é isso. No uso do dia a dia não tem diferença nenhuma. Tá, eu ainda tô entendendo. E, como disse o Joe Pesci no Goodfellas, talvez minha cabeça tá meio estranha, talvez. Vamos lá. Se eu vi um post que foi colocado no Ivory pra mim, que veio a partir lá do Blue Sky. Se eu respondo esse post, qual caminho que a resposta faz pro pessoal no Blue Sky ver que fui eu que respondi e poder interagir com isso? Você vai escrever uma resposta, essa resposta vai ir pro Skybridge e o Skybridge vai mandar pro Blue Sky. Tá, e aí quem... Então, vai pro Blue Sky. Obviamente, você precisa de uma conta no Blue Sky, né? Sim, então, ok. Tudo que ele faz é um dongle social. Então, você pega... É tipo... Sabe lembra carro que tinha toca-fita? E aí o pessoal botava uma fita que você plugava um pendrive na fita pra... Tá. Tipo isso, sabe? Ele tá emulando um Mastodon pro Ivory e ele tá emulando um Blue Sky pro Blue Sky. Então, tipo, como é que é o nome do protocolo do Blue Sky? Tem um nome, né? Mas eu não me lembro. É o AT Protocol. Então ele conversa AT Protocol com o Blue Sky e conversa Mastodon, né? ActivityPub com o Ivory, faz a ponte. É por isso que é Skybridge. Então, é isso. É um dongle. É basicamente um adaptador USB-A pra USB-C. Tipo isso. Ok. Ainda nesse meu exemplo, quem me segue só no Mastodon, quando eu posto isso, a resposta pra pessoa, se a pessoa estiver vendo a minha timeline, ela vê o quê? Ela vê essa resposta? E ela vai pra onde? Dentro do Mastodon. Então, não vai pra lugar nenhum, né? Tipo, é porque realmente é uma abstração em cima do Blue Sky. Então, isso conversa com quem tem conta no Blue Sky. Então, então aqui no Ivory eu tenho 3 contas. Eu tenho a minha conta do Mastodon.social, a minha conta do Mastodon.social do AirBuddy e a minha conta do Skybridge, ou seja, do Blue Sky, minha, que é outra conta, é outra instância. E aí, nesse caso, eu não sei se o Skybridge tá federando isso, porque aí a coisa quebra, porque como que vai federar, se bem que o AT Protocol também tem federation, né? Então, de repente, ele tá emulando isso também, né? Porque se alguém segue... Ai, meu Deus, agora eu que buguei aqui. se é uma conta do Mastodon de outra instância que tá vendo uma parada do Blue Sky federada e a pessoa vai lá e responde, essa pessoa não tá no Blue Sky. Nossa. Então, será que ela não vê? Porque eu penso acho que acaba o mundo se fizer isso. Tá. É tipo dividir por 0. Eu tô pensando nessa situação. Você posta alguma coisa lá no Blue Sky. Eu, pelo Mastodon, vejo e respondo pra você. Se for tudo no Mastodon, quem tá lá também pode ver, pode interagir. As pessoas entram na conversa e saem. Vira uma coisa... Bom, a gente sabe, né? Rede social é assim. Mas nesse caso, tô curioso pra saber o que acontece, né? Quem que vê? Quem consegue entrar e interagir? Então eu acabei de fazer um teste aqui que eu acho que responde parte do que a gente tava falando aqui, que é... Eu peguei aqui um post do Blue Sky, que tá no Ivory, e fui pra pegar o link pro post. Ele não me dá um link do Skybridge, ele me dá um link do Blue Sky direto. Tá. Então... eu imagino que o Skybridge não esteja implementando a parte de federation. Então, provavelmente, nesse caso, é um silo mesmo, é só para quem tem conta do Blue Sky que isso faz algum sentido. Tá. Não tá integrado, mas talvez é algo que tá planejado, né? Vou dar uma olhadinha aqui nos issues do GitHub, né? De repente. Esse modelo encaixa melhor na minha cabeça. Agora tá fazendo mais sentido por seguir um pouco separado ainda e, sei lá, um stream externo, né? O multiplace holder que ela coloca aí e puxa do que tá vindo de lá, né? Ok, aí faz um pouco mais de sentido. Exatamente. O bom é que, sabe o quê? Eu vou sair, vou voltar daqui a 2 semanas, vai estar tudo diferente, nada vai ser igual, vai ter outra rede, vai ter outro nome, esse negócio já vai estar incorporado, outro vai ter sumido. Esse mercado tá bem móvel, o que é mó legal, inclusive.
legal que o SkyBridge foi implementado numa linguagem que eu nunca vi na minha vida. Vai ser útil o Copilot novo no Visual Studio Code. E o Gabriel Soria quer saber se a gente calcula o quanto que a gente gasta por ano com energia nos eletrônicos. Ele comprou 2 smart plugs da I para ligar e desligar para automação e também calcular o gasto. E se surpreendeu, até parou de se preocupar, porque é relativamente baixo comparado com o gasto mensal. E eu concordo, assim, eu já fiz essa análise. Primeiro, né, é algo que funciona com pilha. Algo que funciona com pilha não vai gastar muita coisa, né? Comparado com uma geladeira, com uma máquina de lavar e coisa do tipo, né? Um ar-condicionado. Ironicamente, pilha é caro pra caramba, né? E é ruim pro meio ambiente também, né? Porque tem aquela coisa de inconsciente, né? Apaga a luz, eu não sou sócio da Light, né? Aquela coisa toda. E a gente fica com uma cultura de que luz, lâmpada, gasta muita coisa. E também não gasta lá muita coisa, principalmente hoje, as lâmpadas de LED, né? Então, o que, claro, não é um convite para você gastar mais com energia elétrica, mas sim, é um gasto bem irrelevante. Eu cheguei até a fazer é tão pouco isso que eu corro o risco de falar besteira, mas o que eu gasto para recarregar o iPhone por ano era tipo, sei lá, R$10, assim, era ínfimo, né? Caramba, R$10 para recarregar o iPhone todo dia. Alguém vai fazer a conta e vai dizer, tá errado, é R$20. Mas, enfim, era essa ordem de grandeza. O que eu sabia era tipo isso mesmo, que era, sei lá, custava R$3, não são 300, não são 30, eram tipo 3, que seja R$10 por ano pra carregar, e o Mac também era uma coisa, assim, insignificante, aí eu nunca nem pensei em monitorar quanto que é, porque ia gastar mais dinheiro pra monitorar quanto que eu tô gastando pra saber que é pouco, do que o gasto de verdade de energia, né? Então, é tipo o negócio custar R$5 e ser 40 de frete, você fala, poxa, mata um pouco o propósito, né? Então, nunca fiz acompanhamento, não. Eu também não, é aquela coisa, né? Não vale a pena hoje em dia, porque antigamente tinha lance, né? Não deixa o negócio ligado em stand-by, que vai gastar muita energia, não sei o quê. E não deixa o carregador do celular na tomada quando não estiver carregando, porque, cara, hoje em dia você deixa um carregador de boa qualidade, né? Não um carregador vagabundo. Mas um carregador de iPhone, por exemplo, de iPad, você deixa ligado, se não tá carregando, não gasta nada. Porque o negócio é tão eficiente que ele tem um processador lá dentro que sabe se tá puxando ou não e desliga e não manda nada e não consome basicamente nada. Esses controladores que rodam dentro desses carregadores, eles funcionam com microvolts, assim, ou milivolts, não sei, mas é bizarro, é impressionante. E aí não vale a pena você ficar calculando o gasto de energia de carregador, de computador, de lâmpada, se o que gasta é ar-condicionado, máquina de lavar, secadora, chuveiro elétrico, forno. Parada que esquenta, basicamente, é o que gasta. O resto é irrisório ali, né? Agora, uma coisa que eu percebi, não de uma forma muito científica, mas eu percebi, quando eu automatizei mais a parte de iluminação, economiza. Porque não tem esquecer ligada uma luz, né? Se você automatizou bonitinho e tal, né? Eu tenho aqui corredor que a luz acende, apaga, entrada que a luz acende, apaga, banheiro, etc. E fora o fato de, tô aqui, tá a luz lá no segundo andar, ela ficou acesa, você vai lá no home e desliga, não precisa subir até lá. Então, às vezes a galera também, quando você fala em né, lâmpadas inteligentes, o pessoal fica numas de, mas não vai gastar mais energia, né? Porque a lâmpada vai ficar o tempo todo ligada, né? Porque a parte inteligente fica sempre ligada. Não, mas o que gasta é emitir fótons, né? Não é ficar ali esperando receber o comando via Wi-Fi ou qualquer outra coisa. Então isso pode fazer uma diferença aí, principalmente numa casa um pouquinho maior. Mas no mais, assim, eu não ligo muito. Até os Shelly que eu uso aqui pra controlar as lâmpadas e como é que é o nome do que eu usava antes que eu não gostei? Eu esqueci o nome. Cara? Fibaro. Ambos têm o medidor de watts lá, né? De quanto que tá consumindo. Mas eu nunca nem olhei pra isso, porque, né?
Não, realmente é irrisório. O que faz diferença mesmo aqui é ar-condicionado e máquina de lavar / secadora. Mas o que faz mais diferença mesmo aqui não é nem na conta de luz, é na conta de gás por causa da água quente. Aí é que o bicho pega. E por último, o Edgar Contente quer saber o que fica aberto na tela do Mac enquanto a gente está gravando. Como é que a gente organiza as telas. Ele faz uso do Magnet, né? E tá gostando bastante. E ele cita que entrou no site da Gigahertz, mas não achou um botão de feedback por lá. Só entrando pelo link do episódio. E ele não sabe se é de propósito. Respondendo a segunda pergunta primeiro, é de propósito. A falta do link de feedback na home é de propósito por N motivos. Coca já deve até imaginar, né, alguns, mas é bot, pessoal que fica mandando... A galera não imagina, né? Deve imaginar porque acho que a gente já comentou, né? Mas todo mundo que tem site, podcast... Podcast é assim, é a galera... Sugestão de entrevistado, entreviste aqui o fulano que lançou o livro Arte de Engolir Sapo, né? Sei lá. Não, mas daí seria a Bia, né? Mas é bizarro. E aí a gente tem só um link de anuncie que tem lá uma instrução para mandar e-mail, né? Que é a galera quando quer anunciar normalmente entra em contato por e-mail, faz uma parada mais direta assim. E aí o feedback você já entra pelo link do episódio, porque daí já associa com aquele podcast, já vai para as pessoas certas, é mais tranquilo assim e deixa os bots um pouquinho mais longe. E outra, cria uma familiaridade maior. Vocês que escutam sabem qual é o link, a gente fala qual que é o link. Vocês estão a fim de mandar o feedback, vocês vão lá, entram e mandam. E reduz não só essa parte de a pessoa usar o feedback para tá aqui o executivo da empresa tal para falar sobre tecnologia, né? Que é para anunciar a empresa sem ser um anúncio. É basicamente isso, né? A maior parte que chega. Mas então aí a gente consegue reduzir isso e manter o contato só com quem merece o link, que são vocês que escutam, e assim fica mais fácil do lado de cá administrar o que chega e reduzir um pouco de saída, né? Fazer um funilzinho aí das coisas que vão chegar. Agora, sobre a primeira pergunta do Edgar Contente, para mim o que fica aberto é o QuickTime, o Chrome, porque o StreamYard funciona melhor no Chrome, a gente está usando para fazer a pauta do ADT agora o Pages, e aquele Shure Plus Motive, que é o software de controle do microfone Shure aqui. Eu posso até colocar um print aqui da minha tela na descrição do episódio, para quem tiver curiosidade de se ver como é que é o console, até do StreamYard, etc., ver a pauta, que hoje eu deixei vazar, não borrei para quem viu o Be Real de hoje, mas para mim é basicamente isso. Não deixo, quando eu vou gravar, não deixo o dock visível, ele minimiza para poder ter mais espaço para essa parte de baixo que eu deixo onde fica o QuickTime e o console do Shure, e é isso aí. Mas nada... Tentei fazer automatização disso para poder... a hora que eu ligar o microfone, já coloco as janelas assim, mas putz, tem dia que não precisa das janelas, tem dia que não precisa da pauta do ADT, a pauta do fonte do área de trabalho, por exemplo, ainda tá no Google Docs, então automatizar me dava mais trabalho ainda, eu ter que fechar quando não era o caso, eu ter que ir atrás do negócio que eu queria quando fosse o caso. Então essa parte eu tirei e faço manualmente mesmo e tem funcionado. Eu no momento agora tá aberto aqui o Photoshop, porque eu tô brincando com o negócio da imagem lá. Mas no geral é o Pages, que eu deixo no lado direito da tela com a janela espremida e alta, né? Então para preencher ali o cantinho da tela. O Firefox aqui no meio. Eu só uso o Firefox para gravar o ADT, justamente porque é um browser que eu não uso, então ele não tem nada, não tem extensão, a configuração tá tudo padrão. Eu só loguei no StreamYard, dei permissão de câmera e microfone e é isso. Eu não mexo. Então o Firefox é o meu browser estável para gravação, para não ter nenhum tipo de problema. Janelinha do QuickTime fica no canto superior esquerdo, que fica gravando ali o meu áudio local, e geralmente também fica aberta uma janelinha do Safari em background para consultar coisas durante a gravação, mas basicamente é isso. O meu processo de gravação é automático, né? Porque tem várias coisinhas para fazer. Nunca duvidamos. Né? Tipo, eu quero... Óbvio que é bom fazer backup, mas fazer backup enquanto eu tô gravando, eu também tô consumindo banda. E eu não quero brigar. Por mais que poderia colocar lá, né, despriorizar esse tráfego, mas vamos tirar ele. Então eu mato do pausa no meu backup por 4 horas. Eu tenho o visível
né? Eu tenho aqui o Pages, eu tenho o Chrome, eu recebo o link via mensagens, aí eu clico, ele já identifica que é um link StreamYard e abro no Chrome pela performance do Chrome com o StreamYard, e aí eu conecto a câmera, né? Conecto o microfone, ele já abre o Pages, que é onde tem a pauta, ele abre o software de gravação que eu uso, que é o Audio Hijack, mas eu abro e depois que eu aperto o REC eu minimizo, porque eu fico com um receio danado de apertar o botão lá de stop fora da hora, mas eu deixo um monitoramento para saber se não tá clipando nem nada, para saber se tá gravando na barra de menus. Então tem todo um ajuste para ir personalizando, mas visível aqui agora nesse instante. Eu tenho 3 coisas, deveria ter 4, né? Mas eu tenho 3 coisas, que é o Pages, o Chrome e um Safari, né? Para fazer alguma consulta, e deveria ter também deixar aberto mensagens. Só que o meu mensagens, ele fica aberto só por 5 minutos ou 10. Então eu abro, aí se tiver inativo ele fecha sozinho. Mas eu deveria deixar ele aberto, né? Deveria fazer um ajuste nessa automação para deixar ele aberto durante o horário de gravação para eu poder ver a troca de mensagens que a gente faz aqui internamente, né? Hoje, no caso, né, o que rolou aqui no chat privado de fotos editadas. Você usa o Quitter para ele fechar automaticamente o mensagens? Eu usava o Quitter do Marco Arment, mas aí ele falou, pô, isso aqui eu não vou mais alterar, aí eu fiz o meu próprio no Keyboard Maestro. Boa. Keyboard Maestro é coringa mesmo, né? Né? Dá pra fazer tudo. E isso eu não sabia que dava pra fazer com ele, não. E uma coisa só pra quem for ver a foto aqui que eu vou deixar na descrição do episódio com como é que fica o meu desktop, é de propósito ficar só o que dá pra ver do Shure Plus Motive lá pro microfone, o botão de mutar o microfone e quanto tá de ganho, porque o ganho, o Chrome às vezes resolve falar, não, eu vou ajustar o seu ganho pra você, ele aumenta o ganho mesmo com tem um plugin que o plugin existe pra matar a função nativa indesligável do Chrome, que é ajustar o ganho. Às vezes funciona, às vezes não, na minha experiência aqui, então eu deixo o ganho sempre visível para poder bater o olho e saber se ele tá onde ele tem que estar ou se eu tenho que ajustar. E o lance de eu deixar o QuickTime aberto aqui, mesmo com o risco de arrastar sem querendo o botão de pausar, de parar a gravação e falar, meu Deus, parei, preciso começar de novo. Acho que é resquício de quando eu usava o H6 para gravar com cartão SD e tudo mais, porque ele às vezes falava, acho que tá bom, né? Deixa eu parar de gravar. E parava. Eu não via que eu tinha parado de gravar. Aí eu perdia um tempo de gravação, então eu deixo aqui mais pra eu ver os segundos correrem, eu ter certeza a cada segundo que o negócio segue gravando. Bom, clipando não tá, eu sei, justamente porque o ganho do microfone tá ajustado do jeito que eu sei que ele não vai clipar. Mas o principal que eu deixo o QuickTime aqui, correndo o risco de esbarrar no stop, é pra eu poder saber que ele tá gravando, que tá tudo certo. E também pra saber, dá pra ver no acompanhamento de som, se eu por acaso tô com o microfone errado, com o input que tá vindo do Mac e não do mic certo, né? Só de bater o olho ali no quanto vibra, quando eu falo, dá pra saber se o mic tá certo ou se tá o errado quando eu tô falando. E aí, o quanto antes eu pegar essa bobagem, que eu faço com uma certa frequência, antes dá pra corrigir e evitar de ter que regravar um episódio inteiro, ter que usar o Adobe lá pra limpar o som e tentar salvar, esse tipo de coisa. Boa. Excelente. Agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência, aos patrocinadores Promobit, Timing, Alpha Code, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, né? Opera nos bastidores para que tudo ocorra maravilhosamente bem. Tô ansiosíssimo pelo episódio da próxima semana, Bola de Cristal. Mendes, excelente descanso. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Cocatec, que a gente troca uma bola, ou então no Instagram, no @coca.tech. Pra entrar em contato comigo, você daqui a pouco vai precisar de uma planilha, porque eu sou Inside no Blue Sky, underline Inside no Twitter, que eu não uso mais, mas enfim, tá lá. Underline Inside também no Mastodon.social e Guilherme Ramo 2 no Instagram. Valeu. Boa. Você acha por MVC Mendes, tem vários lugares, mas o que eu respondo é no Mastodon e às vezes no Instagram. Apresento o A Fonte, área de trabalho aqui na Gigahertz, e também o Bolha Dev e Hipster Fora de Controle pra Lura, e escrevo pro iFeed.pt. Coca, obrigado pelos votos de bom descanso, boa sorte pra todo mundo no Bola de Cristal na semana que vem. Tô ansioso pra poder escutar e ver até onde vocês vão viajar ou não em cada chute aí que vai pintar. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.
Cara, o HomePod do quarto aqui, da suíte, esses dias de tarde eu tava aqui, comecei a ouvir uma musiquinha lá no fundo, que isso, né? Aí eu fui lá, o HomePod da suíte tava tocando. Do nada, tipo, tava só eu em casa, o HomePod da suíte tava tocando. Aí eu toquei em cima, né, pra parar. Em vez de parar, acendeu a luzinha da Siri e falou: aqui está uma estação de músicas para você. E começou a tocar outra música. Não, será que eu segurei sem querer? Toquei de novo, mesma coisa. Aí eu abri a central de controle do iPhone. Não, vou pausar pelo iPhone então. Notem que em nenhum momento me ocorreu de falar: alô, carangueja, para, né? Que provavelmente não ia funcionar. Porque Exato. eu já sei que isso não funciona, então eu ia falar: para, não tem nada tocando aqui, né? Gaslighting. Para e você. aí... aí eu, não, quer saber? Arranquei da tomada. É uma solução. Não, porque na central de controle não aparecia. Aparecia como se não tivesse tocando nada. Então, sei lá, deu algum bug maluco que ele começou a tocar alguma coisa que tava no buffer dele lá e o HomePod não sabia que ele tava tocando música. Sabe o que rolou comigo? Lembra que eu falei que eu tava com um bug, que eu não sabia se era do Overcast, se era do iPhone, se são dos AirPods, de colocar o AirPod na caixinha, ele dá play no iPhone, que tava tocando antes de tirar o... Cara, esses dias eu tirei o fone de ouvido, guardei no bolso, tava com o iPhone guardado no bolso e beleza. Horas depois, eu tava andando, tava no shopping, não sei. Horas depois, eu fui tirar o iPhone do bolso e eu vi que ele tava tocando um podcast que tava na minha lista do Overcast. Cara, ele passou o tempo inteiro tocando o podcast, ele escutou todos que estavam na minha lista e eu ajusto o Overcast pra, terminou de tocar, deleta. Então, ele escutou e deletou uns 3, 4 podcasts que estavam na lista e depois eu fiquei lá, feito animal, olhando podcast por podcast que eu assino a lista pra poder ver o que ele tinha escutado sozinho pra poder baixar e depois escutar de novo. E aí eu fiz um teste, eu dei play com os fones no ouvido, guardei o fone, eu fechava a caixinha, guardava no bolso e dava play no iPhone. Só resolveram que eu reiniciei o iPhone e aí resolveu o problema, mas... fica o alerta pra quem estiver escutando que isso pode mesmo acontecer e, putz, foi, sei lá, 3 dias depois que eu comentei aqui no podcast sobre isso, foi a pior das situações pra esse tipo de bug acontecer. Tá aí um feature request pro Marco, podia ter, né, um histórico de reprodução. Eu acho que até pode rolar porque ele tá fazendo aquele esquema de armazenar histórico pra fazer um rewind, né, no final do ano. Sim. Então, de repente, ele até pode usar isso, porque já aconteceu comigo, por exemplo, de dormir. Sei lá, eu peguei no sono ouvindo o podcast e foi. Tipo, tocou a lista inteira. E aí, putz, tem que ir lá achar o que tava, né? É, né?